25 curiosidades incríveis sobre os maias que você provavelmente não sabia. Na densidade da selva centro-americana, há 4.000 anos, surgiu uma civilização surpreendente de homens e mulheres avançados que usaram seus cérebros desenvolvidos para construir, inventar e conceber. Os antigos maias deixaram um legado inestimável que ultrapassa suas realizações mais aplaudidas nos campos da arquitetura, matemática e astronomia. Uma parte significativa de sua riqueza cultural ainda é desconhecida por milhões de pessoas ao redor do mundo, mas felizmente isso está prestes a mudar. Antes de mergulhar nesse assunto, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para se manter atualizado com nossos conteúdos. Número 1. Eles construíram a pirâmide mais alta do México. Especialistas do Instituto Nacional de Antropologia e História do México recentemente descobriram uma pirâmide maia com 1.700 anos de antiguidade na cidade de Toniná, estado de Chiapas. A imponente estrutura de 75 metros de altura tinha passado despercebida pelos olhos da ciência, graças a uma camada de vegetação que se acreditava ser uma colina natural insignificante. Esta obra, erguida pelos antigos habitantes pré-hispânicos, é, em si, um edifício único que reuniu templos, palácios e unidades habitacionais e administrativas, características sem precedente em nenhuma outra zona arqueológica do mundo maia. Toniná se tornou a pirâmide mais alta do México, superando os quase 65 metros de altura da Pirâmide do Sol. Número 2. Eles aperfeiçoaram o processamento do cacau. Embora as evidências científicas indiquem que os olmecas da Mesoamérica tenham sido os primeiros a consumir chocolate, os pesquisadores também concordam que foram os maias que tornaram seu processamento um feito notável. A evidência arqueológica sugere que essa cultura avançada processava o cacau há pelo menos 2.600 anos, e eu considerava uma bebida importante em celebrações e rituais. No entanto, seu sabor e texturas não se assemelham às barras de chocolate produzidas nos Estados Unidos a partir de 1894 e consumidas até hoje. Os maias criaram uma bebida espumante e picante de cacau com água, mel, pimenta, farinha de milho, entre outros ingredientes. Uma bebida rica em antioxidantes, capsaicina e proteínas. Número 3. Sua escrita era primitiva, mas muito eficaz. Embora incompreensível para a maioria de nós, ainda encontramos vestígios maias marcados com sua complexa escrita que remonta aos anos 300 a.C. até 100 d.C. Essa civilização se destacou por sua inteligência avançada, com a qual escreveram milhares de livros com sílabas, palavras completas e símbolos, uma escrita conhecida como hieroglífica. Esse tipo de linguagem escrita é disposta por duas colunas, sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Acredita-se que seja o sistema mais sofisticado desse tipo na Mesoamérica, com o qual os maias registravam tudo o que viam ou encontravam. Número 4. As inscrições não eram apenas astronômicas. Uma mulher da distante República da Rússia fez uma descoberta que mudou a concepção que os arqueólogos tinham das inscrições encontradas nos antigos monumentos maias. Quando todos acreditavam que elas continham exclusivamente informações de natureza calendária e astronômica, a arquiteta Tatiana Proskrov revelou que também eram registros de personagens e eventos na vida dos maias. Essas e outras conclusões brilhantes foram publicadas em um artigo de 1960 intitulado Implicações Históricas de um Padrão de Datas em Pedras Negras, Guatemala. Uma descoberta que o estudioso maia Ian Graham chamou de libertadora. O trabalho pioneiro desta arqueóloga maia estabeleceu as bases para as pesquisas de muitos arqueólogos subsequentes empreenderam sobre a vida e as histórias dessa civilização centro-americana remota. Número 5. Eles escreveram livros, embora não tenham sido queimados.
A riqueza cultural dos maias, expressa em seus livros por meio de sua complexa escrita hieroglífica, foi apagada pelos conquistadores espanhóis em grandes fogueiras. Embora homens e mulheres dessa civilização escrevessem em tiras de papel resistentes feito com a casca interna de figueiras, essas não puderam resistir à arrogância dos europeus, que queimaram tudo o que consideravam superstição. Apenas 3 códices sobreviveram: o de Paris, o de Madrid e o de Dresden. Este último com tabelas astronômicas de incrível precisão. O frade franciscano espanhol Diego Holandês, que chegou a Yucatán nos anos de 1540, não pôde ignorar em seus registros a tristeza dos maias diante da destruição de seus livros. Seu lamento e dor foram impressionantes. Número 6. Eles não previram o fim do mundo. Apesar dos esforços de Hollywood, os maias não previram o fim do mundo em seu calendário. O que realmente aconteceu foi que em 21 de dezembro de 2012, coincidiu com o final de um ciclo completo de 5.125 anos, no chamado calendário de contas longas dos maias, um dos primeiros a usar o zero como marcador de posição. Algo que você provavelmente não sabia é que esses seres humanos avançados tinham vários calendários. Um deles era o de 260 dias, conhecido como Tzolk'in, que era usado para planejar cerimônias religiosas. Número 7. Eles modificavam a forma da cabeça dos recém-nascidos. As antigas civilizações das Américas praticavam a modelagem de cabeça como um símbolo de status social, e os maias não foram exceção. No entanto, essa prática era reservada exclusivamente para os filhos de alto escalão, como sacerdotes e nobres. Para isso, eles colocavam a cabeça dos recém-nascidos entre 2 tábuas que aplicavam pressão por vários dias. O resultado era um crânio alongado, mas perfeito para o estereótipo maia. Número 8. Eles se comunicavam com os espíritos através de enemas retais. O bauche, uma bebida exoticamente consumida pelos maias, era uma maneira que eles usavam para entrar em transe em seus rituais, como adivinhação e comunicação com os espíritos. Mas essa bebida à base de mel de abelha com alto teor alcoólico tinha uma alternativa que permitisse aos maias alcançar a espiritualidade mais rapidamente e sem vomitar. O álcool e substâncias psicoativas administradas por via retal foram comprovadas cientificamente como eficazes na absorção pelo organismo, centenas de anos depois. Número 9. Eles sacrificavam crianças em busca de chuva. Como a maioria das civilizações antigas, os maias eram muito supersticiosos. Quando se ofereciam sacrifícios ao deus Shak, homens e mulheres pintavam de azul a pessoa a ser sacrificada, especialmente crianças, na esperança de que a divindade os abençoassem com chuvas abundantes para fazer crescer o milho. Os maias jogavam as crianças em um grande e profundo poço natural chamado cenote sagrado. O arqueólogo Guillermo de Anda, da Universidade de Yucatán, reconstituiu os ossos de 127 corpos descobertos no fundo de uma dessas cavernas em Chichén Itzá. O que ele descobriu foi assustador, pois mais de 80% desses corpos eram provavelmente de crianças com idade de 3 a 11 anos. Número 10. Eles antecederam os romanos no uso das saunas. Quando não estavam escrevendo ou em estado de transe, os maias desfrutavam de saunas de pedra. Nas antigas cidades maias foram descobertas saunas de pedra e outras construídas com adobe de barro. Acredita-se que tenham sido usadas para fins espirituais e de saúde. Para criar vapor, esses seres inteligentes combinavam água com pedras aquecidas pelo fogo, as quais costumavam adicionar folhas benéficas de salco. O primeiro banho de vapor conhecido foi descoberto em um antigo sítio maia pré-colombiano no norte de Belize, com 3.000 anos de idade.
anterior aos famosos banhos de vapor da civilização romana. Número 11. Eles tinham um jogo muito parecido ao basquete. Os maias dedicavam seu tempo livre ao treinamento em atividades esportivas, sendo a mais famosa um jogo de bola. Essa atividade tinha um caráter quase sagrado que se assemelha muito ao basquete moderno. O objetivo era passar uma bola de borracha de cerca de 3,25 kg de diâmetro por um orifício de pedra a quase 6 metros de altura sem usar as mãos. As únicas partes do corpo permitida eram os cotovelos, costelas e joelho. A bola representava o sol e os adversários derrotados, enquanto os anéis de pedra simbolizavam o amanhecer e o pôr do sol. O jogo representava uma batalha entre o dia e a noite, entre a vida e o submundo. Número 12. Eles adoravam pavões como deuses. Os pavões eram abundantes na iconografia e arqueologia maia, e eram considerados aves dotadas de poderes excepcionais, capazes de causar danos aos seres humanos a partir do espaço noturno e onírico. Essas aves voadoras eram tão veneradas que pelo menos um governante maia incluiu a palavra pavão em seu apelido real. Seu poder também era expresso em inúmeros rituais religiosos, e suas penas e ossos eram usados para fazer leques, ferramentas e instrumentos musicais. Número 13. As secas e guerras puseram fim a eles. Após anos de pesquisa, especialistas concluem que o declínio dessa civilização admirável não se deveu a uma única causa. A hipótese mais forte é que períodos de seca, conflitos internos e superpopulação levaram ao fim da existência desses homens e mulheres. Sabe-se que as cidades maias foram devastadas por 95 anos de seca em torno do ano 820 d.C., algumas com uma prolongada escassez de décadas. A consequência imediata foi a crescente escassez de alimento à medida que os estoques diminuíam. A competição pela posse de recursos tornou-se tão intensa que fraturou irreparavelmente a civilização maia. Número 14. A herança maia está em perigo. As pirâmides de grandes cidades maias de Chilton, na úmida selva ao norte da Guatemala, estão sendo assediadas pelos saqueadores desprezíveis de antiguidades, conhecidos como huelgueiros. Praticamente todas as pirâmides desse vasto local acabaram com túneis pelos quais hieroglifos, cerâmicas e jades foram retirados das tumbas. Esses tesouros foram vendidos no mercado negro e provavelmente já adornaram sala e salões de respeitáveis homens de negócio em todo o mundo. Número 15. Os primeiros em usar o zero como marcador de posição. Embora possa ter se originado na Babilônia, os maias foram os primeiros a usar o zero como marcador de posição, e no quarto século já estavam utilizando de forma independente. Isso foi evidenciado no notável calendário de conta longa. O zero na escrita maia frequentemente era representado com um glifo em forma de concha. Esse sistema numérico baseia-se em fatores de 20, de modo que os números maias são compostos por unidades de 1, 20, 400 e outros. Para escrever o número 403, um maia usaria um símbolo para uma unidade de 400, 0 unidade de 20 e 3 unidade de 1, e assim se originou o conceito de zero. Número 16. Existem mais lugares maias a serem descobertos. Embora as cidades maias descobertas sejam fascinantes, eles não foram as únicas construídas pelos incríveis homens e mulheres daquela época. Sabe-se que existe mais desses vestígios ainda enterrados sob as camadas de terra e rocha acumulados ao longo de centenas de anos. Pesquisadores já sabem que perto da antiga cidade de Maia de Tikal, nas florestas tropicais do norte da Guatemala, estão ocultos sob camadas de terras que os arqueólogos estimam serem milhares de edifícios, incluindo túmulos, palácios e pirâmides. Ainda há mais para serem identificados e escavados. Número 17. Eles viveram em terras quentes.
O solo onde os antigos maias construíram as suas cidades na Guatemala é vulcânico, já que uma cadeia de vulcões atravessa o país, e vários deles permanecem ativos. Da cidade turística de Antigua, Guatemala, muitas vezes é possível ver o vulcão de fogo expelindo colunas de fumaça ou lançando correntes de fogo e lava, especialmente impressionantes à noite. Não muito longe de Antigua está o vulcão Pacaya, que tem estado em erupção contínua por anos. Número 18. Existem rios que te aproximam deles. Além de serem ideais para um passeio de barco ou para praticar rafting, o rio Carrabón, na Guatemala, também pode te aproximar da história maia por meio de seus descendentes locais que vivem em suas margens. Essa aproximação ajuda a compreender melhor a antiga cultura e fortalecer os laços entre esses homens e mulheres e pessoas de outras culturas. Número 19. Suas pirâmides refletem eventos astronômicos. Sabe-se que os maias foram pioneiros na astronomia, mas poucos sabem que algumas de suas muitas pirâmides, como o castelo em Chichén Itzá, refletem eventos astronômicos. A sombra de uma serpente ondulante aparece durante o equinócio, deslizando-se ao longo da escadaria norte deste templo devido ao ângulo do Sol que atinge suas 9 principais plataformas. Em Chichén Itzá também está o caracol, conhecido como observatório, que está relacionado à órbita de Vênus. A escadaria frontal do caracol aponta para a posição mais ao norte desse planeta. E os cantos do edifício se alinham com a posição de Vênus, no amanhecer do solstício de verão e no pôr do sol do solstício de inverno. Número 20. Eles tinham um conceito de beleza muito diferentes. Os maias consideravam bonitos olhos levemente cruzados e forçavam a natureza para que seus bebês adquirissem essa característica. Para isso, penduravam uma pedra entre os olhos do bebê na esperança de que isso cruzasse seus olhos. Seus padrões de beleza também diferenciam em relação aos dentes. Os maias preferiam dentes pontiagudos, um traço que consideravam bonito. Eles afiavam e incrustavam pedras preciosas como jade ou turquesa neles. Número 21. Eles praticavam canibalismo, além de sacrificar crianças. Além de lançar crianças em cenotes como parte de cerimônias sagradas, os maias praticavam outros sacrifícios repulsivos, como a extração de corações, derramamento de sangue e possivelmente canibalismo. Acredita-se que, após terem suas cabeças arrancadas, os cadáveres seriam dados aos nobres e membros proeminentes da comunidade para que, de acordo com ilustrações do século XVI, cozinhar suas partes em panelas grandes. Arqueólogos identificaram evidências de canibalismo nos ossos de restos humanos em sítios astecas ao redor da cidade do México. Número 22. Eles eram avançados em medicina. Se aprenderam a escrever e construir cidades complexas, não é surpresa que os maias também tenham sido pioneiros em métodos de cura que combinavam religião e ciência. Os sacerdotes, que recebiam educação, tratavam ferimentos da comunidade com cabelos humanos e também eram cirurgiões dentistas avançados. Se o paciente podia pagar, dentes falsos eram feitos com jade e turquesa. Os maias usavam banhos de vapor para eliminar o veneno de picadas de serpentes através do suor, e para tratar doenças como reumatismo, febre e fadigas após batalha. Número 23. Fábio, Eloy e Humberto são nomes maias. Os maias costumavam nomear seus filhos de acordo com o dia que nasceram. Uma maneira interessante e eficaz de evitar discussões intermináveis entre pai e mãe sobre o nome do bebê. No calendário maia, existe um nome de menino ou de menina para cada dia. Fábio significa agricultor de feijões. Eloy significa guerreiro renomado. E Humberto significa grande, inteligente e brilhante. Número 24. Eles não usaram ferramentas de metais.
Os arquitetos maias usaram materiais locais, como calcário, arenito e toba vulcânica, para construir seus templos, mas nunca ferramentas de metais. Os arqueólogos se referem aos maias como uma cultura da Idade da Pedra, porque eles não tinham ferramentas de metais, já que esse material não estava disponível nas áreas onde viviam. No entanto, com sua criatividade, eles desenvolveram ferramentas feitas de jadeíta e obsidiana. A jadeíta é mais dura que o ferro e a obsidiana produz as lâminas mais afiadas do mundo. Número 25. Os maias ainda estão entre nós. Não os vemos em pirâmides, nem sacrificando crianças. Mas apesar das grandes cidades maias agora serem relíquias inevitáveis, seus descendentes vivem entre nós. Cerca de 40% da população da Guatemala é composta por maias, ou seja, mais de 5.600.000 pessoas. Enquanto muitos outros vivem nos estados mexicanos de Campeche, Yucatán e Quintana Roo, a língua maia é falada por 800.000 pessoas e é considerada a segunda língua indígena mais importante do México, depois do náhuatl. Os antigos maias contribuíram para o desenvolvimento da astronomia, da escrita hieroglífica e dos diversos sistemas de calendário. Eles também se destacaram historicamente por sua arquitetura cerimonial altamente elaborada, como evidenciado pelas pirâmides, templos e observatórios. O que torna sua obra arquitetônica ainda mais admirável é que toda a sua infraestrutura foi construída sem o uso de ferramentas metálicas. Sem dúvida, explorar essa cultura rica desperta cada vez mais o fascínio a cada descoberta. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil para você. Caso tenha algo a acrescentar, por favor, compartilhe conosco na seção de comentários. Se você gostou do conteúdo, deixe um like no vídeo e compartilhe o link com seus familiares e melhores amigos. Se é a primeira vez que nos visita em nosso canal, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por seu acesso, até o próximo vídeo e lembre-se: recordar o passado permite compreender o presente e assim moldar o futuro.